Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, a todos que nos acompanham pelo YouTube, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o horário que cada um vai acessar, que cada um vai assistir esse estudo. Então a gente vai começar agora, hoje dia 17 de abril de 2024 e nós vamos fazer o estudo do livro Mediunidade de Edgar Armond, no capítulo 27, tá bom? Vocês estão vendo aí na tela capítulo 26, mas é porque o PDF está com uma diferença. Na verdade, o livro físico é capítulo 27. Porém, antes, cadê Joca, que eu permiti, não acessou, teve alguma coisa. Porém, antes de começarmos, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Algumas pessoas estão usando o modo companion. Eu não sei o que é modo companion. Só sei que eu não estou vendo o Joca aqui, mas Joca está falando comigo. Então ela deve estar em alguma tecnologia mais evoluída, né? Alguma tecnologia interplanetária que eu realmente desconheço. Porque ela não está aqui na tela, mas ela acabou de responder aqui no chat. Então vamos à nossa prece, gente. Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos, Pai, Senhor, para nosso estudo do mês de abril, dando graças por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesta semana, neste dia que antecede a nossa atividade mediúnica, agradecendo a presença da espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos protetores que se fazem presentes junto a nós, que permitam que todos os trabalhadores desta atividade de intercâmbio sejam envolvidos na melhor energia, na energia do amor, da energia da paz, na energia da tranquilidade, da serenidade, sobretudo na energia do equilíbrio e na energia da paz. Envolve, Pai, aqueles trabalhadores que por alguma razão não poderão participar desse estudo hoje, que possam assisti-lo numa outra oportunidade, que possam aprender a teoria da prática da mediunidade, para em nossa atividade prática desenvolvermos da melhor maneira possível. Estamos agora aqui agradecendo, Senhor, por mais esta noite, por mais esse mês, que o Mestre Jesus possa envolver a todos e todas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Somente a ti pertence, Pai, todo o poder, toda a glória para sempre. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Eu abri o olho e a tela mudou. Tá? Vocês estão conseguindo ver o que aí, gente? A tela compartilhada? Me sinalizem aí, por favor. Estamos vendo a tela de Dona Marlene. A De tela Dona. de Joseli está aparecendo lá em cima só com o nome e a tela compartilhada está cá embaixo. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Deixa eu vir aqui. Voltaste ao normal. Ai, glória a Deus. Pronto, gente. Ai, ai. Então, estamos aqui falando hoje sobre os estados conscienciais, né? Lembrando que temos Tânia está assistindo com Francis, Dora não entrou ainda, está aqui perguntando cadê o povo, mas não está na sala. Quem mais? Sônia
está em tratamento, né? Então não vai assistir nossa atividade, vai assistir depois. Nisso está em trabalho, então assiste depois. E Tonho tá viajando também, espero que assista depois. Ok? Então, vamos lá. Estaremos falando, semana passada, no mês passado, a gente falou sobre o direcionamento, né, da atividade mediúnica, e eu estava dando uma olhada nesse capítulo. Esse capítulo não é muito difícil da gente entender, não, porque a gente já falou bastante sobre isso, que é que se refere aos estados conscienciais, né, os estados da consciência. Então, neste ponto, aí ele começa considerando a generalizada utilização do ato mental na concentração das práticas espirituais. Vamos examinar este assunto com maiores detalhes. Então, que a gente vai ver o que a gente já sabe, né? Como é que a mente da gente funciona quando a gente se concentra na prática do desenvolvimento mediúnico, na prática da mediunidade, na prática espiritual, como diz Edgar Armand. E aí a gente vai ver mais detalhes nesse capítulo aqui do livro. Repito, o livro Mediunidade de Edgar Armand, capítulo 27, o livro físico. E ele começa falando sobre subconsciência. Subconsciente. Deixa eu avisar a Dora que a gente já está aqui, que ela me perguntou aqui. Cadê? Já estamos online te esperando. Pronto. Então vamos lá. Estados conscienciais, ponto 1, subconsciente. É o conjunto de conhecimentos e experiências anteriormente adquiridos e que vão se armazenando aos poucos nessa zona obscura e que, por efeito de repetições insistentes, acabam por se tornarem espontâneos e instintivos, estabelecendo para suas manifestações um regime de harmonioso automatismo. A maioria dos atos de nossa vida comum pertence a esse setor, que, aliás, é dos mais perfeitos no seu funcionamento, em razão das referidas repetições que operam em verdadeiro selecionamento dos valores que devem ser arquivados. O eventual, o transitório, o superficial são eliminados porque não perduram, mas aquilo que, voltando à carga, insiste e se repete, isso, então, seleciona-se por si mesmo com o tempo e fica arquivado. Neste campo do subconsciente, classificam-se quase todos os atos de nossa vida material, inclusive o funcionamento dos órgãos do corpo físico, dos sentidos e ainda muitos dos atos da atividade psíquica, inclusive os hábitos e os procedimentos de rotina. De um certo modo, o subconsciente, no campo da atividade individual, arquiva o passado. Então, o que é o subconsciente? É tudo que está armazenado em nossa mente e que, de modo geral, são coisas que nos marcam, como ele diz aí, que nos marcam de modo positivo, de modo harmonioso. São coisas que, por repetição, são coisas que, por uma seleção natural do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa vida, faz com que a gente guarde. Então, o que é que a gente guarda no subconsciente? As boas lembranças, as boas sensações, né? Tudo que tem a ver com o funcionamento dos nossos órgãos, do nosso corpo físico, do nosso sentido, as questões relacionadas à nossa atividade psíquica, os nossos hábitos. Então, a gente sabe o que é que a gente faz. Quando a gente faz de um modo diferente, o subconsciente nos sinaliza. Aí a gente acha aquilo estranho, mas por que que eu estou fazendo isso assim, não do jeito que a gente faz, né? Então, o subconsciente é isso. É, como ele diz aí, do mais importante, né? Para o nosso organismo, para a nossa vida.
Alguém quer falar alguma coisa sobre o subconsciente antes de passar para o outro? É pequenininho, né? Não, achei bem interessante, porque Né? eu sempre confundi um com o outro, mas ficou bem claro, né, que é meio que aquilo que é automático, né, Sim, vamos dizer assim, que tá ali, né, bem guardadinho naquela caixinha e que não precisa, por assim dizer, de um esforço muito nosso, né, vamos dizer assim, para acontecer, porque já é algo que está meio que programado, eu entendi assim. sim, sim. E é interessante quando a gente faz essa reflexão da questão do lado positivo, porque, como ele diz aí, né? E a gente trazendo para a nossa prática, o que é ruim a gente tende a esquecer, né? A gente tenta esquecer, a gente tenta não lembrar, a gente tenta não guardar, né? Aquilo que nos magoa, aquilo que nos fere. A gente costuma fazer um esforço para não fazer com que aquilo fique presente em nossa mente. Então ele diz aí, né, que tudo que é do, a maioria dos atos da nossa vida pertencem a esse setor. Só que ele diz embaixo, né? O que é eventual, o que é transitório, o que é superficial é eliminado. Por quê? Porque não fica na gente. A gente não guarda, né? Aquilo que é banal, que não tem importância, que, 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 que é do cotidiano. Agora, o que marca mesmo, o que tem uma certa importância, aí assim, a gente faz com que isso fique presente no nosso, agora, né, como você bem disse aí, no nosso subconsciente. E aí ele vem, ó, eita, já passei pro terceiro ali que eu não sabia nem que existia. O consciente. Então a gente falou do subconsciente, agora a gente vai falar do consciente. Então, o que é o consciente? É o conjunto das atividades do presente, do que a gente está vivendo agora, do que está sendo experimentado, do que está sendo compreendido, do que está sendo assimilado nesse momento, já agora, sob o controle e superintendência da razão. São as atividades que se processam em uma zona lúcida e dependente da vontade. Então, qual é a diferença do consciente para o subconsciente? Porque o subconsciente são coisas que a gente armazenou do passado. E o consciente não, são coisas do presente, de agora, né? A gente, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, a gente vai escolhe fazer isso. Então, aí que ligação um tem com o outro? E muitas vezes essa escolha do que eu quero fazer agora, ela vai se vincular a um comportamento, ela vai se vincular a uma característica, a um jeito que eu tenho já comigo de muito tempo. Então, isso é o que eu guardei lá de minha característica do passado, mas que agora eu exerço através da minha escolha, da minha vontade. Então, é algo da razão, né? É algo que está acontecendo neste momento. Eu acho que assim é mais fácil da gente entender a diferença de um para o outro, né? E aí vem o terceiro, que eu acho que a gente pouco ou quase nunca ouviu falar, que é o supraconsciente. Olha, se vocês levantarem a mãozinha para falar, vocês me falem, porque como eu estou tendo que ler aqui na outra tela, que eu não estou conseguindo mover aqui no próprio Google Meet, aí eu não tô vendo vocês suspenderem a mãozinha. Então, quem quiser falar, só abrir o áudio aí e falar que a gente conversa, tá bom? Então, o supraconsciente, supra, né? Ele tem a ver com o quê? Vamos lá, vamos entender isso agora. É um estado de expectativa, de anseios, aspirações e esperanças, de idealizações e de fé em coisas que hão de vir, e todas contidas em germem nos produtos atuais da razão, do consciente. Então, vamos lá. O subconsciente é o passado, é o que a gente armazenou, é o que a gente guarda de características, tá bom?
O consciente é o agora, o já. E esse supraconsciente é o quê? É o futuro. É o que eu desejo. É o que eu tenho de expectativa. É o que eu anseio. É o que eu aspiro. É o que eu tenho esperança. É o que eu quero. Tá? É o que eu idealizo. É o que eu tenho fé que aconteça. Mas essas coisas, ele está dizendo ali, ó, estão contidas em germen nos produtos atuais da razão, do consciente. Ou seja, hoje eu posso ter um pensamento, uma sementinha de algo que eu quero que aconteça no futuro, mas não é presente ainda, então não é consciente. Ele está agora porque eu manifesto de alguma forma. Por exemplo, eu chego e digo, gente, eu quero isso, isso e isso. Então eu manifestei agora, força da minha vontade. Olha o que está falando aí no consciente. Mas ele já aconteceu? Não. Ele é uma expectativa. Ele é um desejo. Então ele está ligado ao meu futuro. Ele está ligado ao que ainda vai acontecer. Isso é o supraconsciente. Vamos ver o que ele diz aqui embaixo. Segundo, pois, a natureza desta análise, e resumindo, diremos que, de uma certa forma, o subconsciente é o passado, o consciente é o presente e o supraconsciente é o futuro. Eu acabei antecipando isso, é o que dá a gente ler antes. Vamos lá. Tá tranquilo aí, gente? Tá favorável, como diria MC Bin? Todo mundo calado, então tá tranquilo. Positivo e operante. Vamos lá. Segundo outro campo de vista, e descendo a maior particularização, acrescentamos que as faculdades do consciente são diversas, se bem que, para o nosso estudo, somente nos interessam as quatro seguintes. Pronto, então vamos lá, vamos nos situar aqui. A gente já entendeu o que é subconsciente, passado, consciente, presente, supraconsciente, futuro. Agora ele está dizendo que no consciente, ou seja, no presente, no momento da razão, no momento da vontade, no momento da escolha, tem quatro coisas que interessam para o nosso estudo. Que estudo que a gente está fazendo? Da mediunidade. Então, quando a gente fala de consciente, de razão, de racionalidade, de momento presente, tem quatro pontos que a gente precisa ter atenção. Quais são eles? Primeiro, atenção. O ato mediante o qual a nossa mente, em estado receptivo e vigilante, volta-se para dado objeto, assunto ou acontecimento, no sentido de receber impressões sobre eles. É uma janela que a mente abre para fora para saber o que se passa no exterior, utilizando-se dos sentidos físicos, que são órgãos de relação com o meio ambiente. Desviada que seja a faculdade, mesmo que por breves momentos, do ponto de interesse formam-se hiatos, lacunas, soluções de continuidade, que prejudicam o conhecimento mental a ele referente. A atenção, portanto, é um ato passivo de recepção de impressões ambientes. Então vamos lá. Estamos todos na nossa atividade mediúnica. O que é que Edgar Mon está dizendo para a gente que a gente deve fazer com a nossa consciência, com o nosso momento razão, com o nosso momento presente ali? Nós devemos estar em estado de atenção. Como é que a gente está em estado de atenção? Então, ele está dizendo que a gente precisa estar receptivo, que a gente precisa estar vigilante, que a gente precisa estar atento ao objeto, ao assunto, ao acontecimento, ou ao sentido, à impressão do que a gente sente. Então, eu tenho que estar atento se aquela sensação que eu estou sentindo é uma sensação de frio, é uma sensação de calor, é uma sensação de dor, é uma sensação de raiva. Ah, Ivandro, mas o que é que tem a ver com o objeto aí? Se de repente essa sensação de dor ela está ligada a uma faca,
ela está ligada a uma bala, ela está ligada a uma terra que está sobre aquele irmão, ela está ligada a um afogamento. Então, ó como, então, tudo está interligado. Eu tenho que estar atento a essas sensações. E aí ele diz, de uma maneira bem filosófica, é como se uma janela se abrisse em nossa mente para fora, para que a gente possa observar o exterior. E aí esse exterior vem nos nossos sentidos físicos, nos nossos órgãos, e faz com que a gente se relacione com esse meio ambiente. Aí a gente vai sentir frio, aí a gente vai sentir calor, aí a gente vai sentir ódio, aí a gente vai sentir vontade de chorar, a gente vai sentir vontade de rir. Então, essas sensações, elas só vão acontecer no momento que a gente está atento a esse acontecimento, a esse assunto, ao que essa espiritualidade quer nos transmitir. E aí ele vem e diz: se por alguma razão a gente se desvia dessa atenção, a gente deixa de estar conectado com esse sentimento, aí a gente vai perder, vai ter uma lacuna, vai ter um hiato, a gente pode perder alguma coisa da comunicação, a gente pode não compreender alguma coisa, e isso pode prejudicar o conhecimento mental a ele referente, ou seja, pode prejudicar a informação que aquele espírito quer transmitir para a gente. Então, essa atenção, ela tem que ser um momento, ela tem que ser um ato, uma atitude passiva. A gente vai permitir, a gente vai consentir que o irmão venha até nós e traga as sensações dele. Que o irmão venha até nós e que fale para a gente o que está acontecendo com ele. Que o irmão venha até nós e que ele deixe que a gente sinta o mesmo que ele sente. Isso são as recepções das impressões do meio ambiente. Aí ele vem e fala no segundo ponto, concentração. Então a gente precisa ter atenção, mas a gente também precisa ter concentração. E aí o que que ele diz? Ao contrário do precedente, ou seja, ao contrário da atenção, a concentração é o quê? É um ato mental intensamente ativo, mediante o qual focamos a nossa mente sobre um dado ponto de interesse com a ideia deliberada de obter determinado efeito ou atingir determinado fim. Diferentemente da atenção, a concentração fecha as portas da mente para o mundo exterior, corta as ligações sensoriais com o ambiente externo, passando então a atuar inteiramente na intimidade da zona psíquica. Olha que interessante. Então, primeiro a gente cria essa relação de atenção. Aí a gente vai buscar fora, né, como ele dá o exemplo da janela, as sensações que o irmão traz. Aí quando o irmão traz aquela sensação para a gente, aí a janela fecha. Então o irmão já está junto de nós. E aí quando o irmão está junto de nós, o que que acontece? A gente se desliga de qualquer coisa externa. E aí a gente passa a se concentrar exclusivamente em que? Nas informações ou nas sensações que aquele irmão está passando. Então, quando eu me conecto com aquela mensagem dele, de dor, de amor, de tristeza, de raiva, aí o que que vai acontecer? Eu me conectei, aí eu vou me concentrar naquilo ali. E aí eu vou começar a ouvir só aquilo ali. Aí ele vai me dizer que ele tá daquele jeito por isso, isso e isso. Que ele tá feliz por isso, isso e isso. Que ele tá triste por isso, isso e isso. Que ele tá com dor por isso, isso e isso. E ele tá chorando por isso, isso e isso. Então, nesse momento, eu tô concentrado com ele. Eu já tô conectado. Eu não tô mais ligado de um ponto de vista externo, né? Eu não estou apenas recebendo informação passivamente, não. Eu estou começando a transmitir. Então, eu estou concentrado e de maneira mais ativa eu estou transmitindo a informação. Aí vem, ó, o terceiro ponto, que é o quê? A meditação. E aí, o que seria a meditação? Será que é aquela da gente ficar em Então, vamos ver. Meditação é o ato psíquico segundo o qual a mente, inicialmente concentrada em dado ponto de interesse, entra ali na intimidade pela sucessão contínua de análises parciais, remontando de efeitos a causas,
de antecedentes a consequentes, para afinal obter conclusões gerais, percepções e conhecimentos de caráter integral. A mente segue uma esteira de análises parciais, sem objetivo marcado, uma harmoniosa associação de ideias, atingindo, por fim, um resultado desconhecido, não previsto ou concebido previamente. Então, quando há essa meditação, o que é que vai acontecer? Nós estaremos um tanto concentrados com essa mensagem, com essas sensações, com esses sentimentos, com essas dores, com essas mensagens que estão sendo transmitidas, e meio que a gente vai se envolvendo com aquilo intimamente. A gente vai começando a fazer uma análise, e aí isso vale tanto para o médium que está dando a comunicação, quanto para o médium que está fazendo a conversação. Por quê? Porque a gente vai ouvindo o que aquele irmão está falando, e aí a gente vai buscando as causas. Mas, irmão, por que que isso aconteceu? Por que que você está assim, ó? Então a gente vai para o passado e traz para o presente. Ô, meu irmão, mas veja como você está agora. Então a gente vai para os efeitos e mostra as causas. Aí a gente diz, por que que você não tenta fazer diferente? Por que que você não tenta ver as coisas de um outro modo? Então aí a gente tenta dar uma conclusão, fazer com que o irmão perceba o que está acontecendo de uma maneira diferente e que ele conheça as coisas de um modo geral. Porque muitas vezes o irmão, quando chega, ele não sabe nem que ele morreu. Então ele chega ali e a gente tem que dar toda essa informação para ele. E aí, como é que a gente faz? A gente vai ter que dar uma espécie de aula para ele, né? Mostrar o que é que está acontecendo, para ele perceber, para ele sentir todo aquele ambiente onde ele se encontra. Então, essa mente nossa, enquanto conversador ou enquanto médium receptor, ela vai fazer uma série de análises. Ela vai pensar, então o médium que está dando a comunicação, ele vai pensar, ele está ouvindo aquilo, aí ele vai pensando, e esse pensamento, ele vai se conectando com o irmão, então não tem um objetivo. O que é que a espiritualidade diz? Ah, nem sempre a gente vai conseguir que o irmão se modifique, mas às vezes a gente consegue, às vezes ele precisa voltar outras vezes. Então, não tem um resultado assim que a gente possa dizer que a gente conhece. O resultado pode ser completamente diferente do que a gente espera. A gente pode receber um irmão que seja assim, como a gente diz, altamente trevoso, aquele irmão bem difícil, e no final ele se dobra e a gente consegue encaminhar. Ou então a gente pode receber um irmão que está mais leve, e aí a gente conversa, e o irmão, ó, é mesmo que nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ele não quer nem saber, e ele diz que não vai mudar, e é aquilo mesmo. Então, esse resultado final, ele é desconhecido, ele não pode ser previsto. Eu não posso dizer que vai ser assim e ponto final. Não tem uma lei que seja clara para isso. E o último, né? Porque são 4 estados, é o êxtase. Então, o que que acontece no êxtase? Finalmente, esse é o estado quase sempre sequente às concentrações ou meditações, conforme a flexibilidade mental do operador, que leva o espírito a se derramar fora do seu corpo em beatitude ou abstração, ligando-se a coisas do mundo etéreo, mediante o desprendimento do mundo físico, um rapto psíquico que leva muitas vezes o espírito a regiões elevadas do mundo invisível, ou ainda a exteriorização ou desdobramento espiritual que pode durar tempo, às vezes considerável. Então, nesse momento de êxtase, vamos lá, vamos voltar ao exemplo que eu estou dando. Então, a gente pegou um espírito bem trevoso, aquele espírito bem complicado, e a gente conversou, e a gente disse, meu irmão, não faça assim, não pense assim, não queira se vingar e tal e tal. Pronto, conseguimos convencer. Então, o que é que vai acontecer? Aí a gente às vezes apela, eu adoro fazer isso, aí a gente apela para a mãe.
Aí a gente chama a mãe do irmão. Às vezes a mãe não tá nem morta, né, meu Deus? E a gente chama, nem sabe, né? Mas a espiritualidade intui a gente, aí a gente vai lá e olhe para ali, olha quem tá ali, a sua mãe tá ali e tal. E aí ele vê, na mesma hora ele conecta. Então ele se derrama em beatitude ou abstração. Ele começa a sentir aquela abstração, aquela presença no ambiente. Então, ele se liga a essas coisas etéreas. Então, quando a gente diz assim, olhe para esse ambiente, olha, tá vendo essa marca? Você vai ter que seguir com esses irmãos. Olha, então a gente, ali não tem uma marca de verdade, física. A gente está criando no mundo etéreo a imagem de uma marca para que ela socorra aquele irmão que está ainda muito sofrido e que precisa ainda ser reparado de algum ponto de vista espiritual. Então a gente encaminha ele para aquela maca e ele segue para um hospital espiritual. Então ele vai se desprendendo do mundo físico, ele vai se desprendendo daquelas pessoas que ele tinha muito ódio, ele vai se desprendendo daquele buraco que ele estava preso, ele vai se desprendendo daquele lugar que ele estava se afogando, daquele lugar que ele estava se queimando. Então ele se desprende do mundo. E aí, muitas vezes, ele é levado, como diz aqui, né? Rapto, ele é raptado, assim, pega ele muito, de uma maneira muito forte, assim, e ele é levado para um mundo invisível. Ou de uma maneira mais demorada, de uma maneira mais, né? Que leva um tempo mais considerado. Então, às vezes, o irmão sai rapidamente. Outras vezes o irmão sai mais lentamente. E aí a gente vai vendo como é que é isso na fisionomia do médium, como é que o médium vai se comportando, na respiração do médium, né? Na questão do olho do médium, que às vezes ele abre o olho, né? No movimento das mãos do médium. Então a gente vai percebendo que aquele espírito vai se desligando e que o médium vai retornando ao seu corpo físico, vai voltando a ter as suas características próprias. Aí ele diz assim, para fechar esses 4 pontos. Resumindo, a atenção vai abrir as portas da mente para o mundo físico, a concentração vai fechar, abrindo-as para o psíquico, a meditação vai penetrar no âmago das coisas através da análise, quase sempre introspectiva, enquanto que o êxtase vai desprender o espírito do mundo material e o arrojar no campo do invisível. Então, ó, são 4 etapas, né? São 4 instantes, são 4 estados diferentes. Então, a atenção, que abre a mente para o mundo físico, a concentração, que fecha a mente e abre para o campo psíquico, a meditação, que faz com que haja todo o processo de análise, de realmente de entrar naquele caso de maneira profunda para entender o que está acontecendo, como ele diz, até às vezes de modo introspectivo, e o êxtase, que é o desprendimento, que é o quê? Que é o se libertar realmente, né? E se lançar no campo do invisível. Aí vem, ainda tem mais? Tem. E agora, articularizando mais ainda, ou ainda mais, melhor dizendo, vamos ver que a concentração é o procedimento de mais ampla e usual aplicação nas práticas espíritas, motivo porque deve ser analisada mais detalhadamente nesse terreno. Como, entretanto, não temos o espaço nesta obra para tanto, vamos pôr em evidência o seu aspecto mais interessante, que é o de ser uma das mais acessíveis e poderosas fontes de emissões fluídicas. Uma assistência mais ou menos numerosa e espiritualmente educada, concentrada para obter algo ou atingir um determinado fim. Eis realmente um grande potencial de energia psíquica, passível de aplicação imediata. Então, olha o que ele está dizendo, que a concentração
é o mais importante, né? É o que deveria ter a maior dedicação aqui. Mas ele mesmo está dizendo que é tão importante e tem tantas coisas que não tem nem como colocar aqui na obra espaço para tanta coisa, né? Mas aí ele diz que é uma assistência mais ou menos numerosa, espiritualmente educada, que ela tem um objetivo, que ela tem uma motivação, que ela tem um fim, ou seja, ela é concentrada para obter algo, né, ou atingir um determinado fim, e eis realmente um grande potencial de energia psíquica passível de aplicação imediata. No Espiritismo, usualmente, a faculdade individual de concentração é utilizada no campo do beneficiamento coletivo e exercitada quase sempre em movimentos conjuntos. Então, olha só, ela é uma concentração individual, ó que interessante, mas ela tem um benefício coletivo e ela é exercitada quase sempre em movimentos conjuntos. Então não adianta um só estar concentrado e os outros estarem tudo com o olho aberto, espiando, curiando a vida de Quelé. Não. Tem que estar todo mundo concentrado. Tem que estar todo mundo num só pensamento. Tem que estar todo mundo numa só energia. Então, aquela energia do amor, aquela energia da caridade, né? Aquela energia de que aquela comunicação, de que aquele trabalho seja o melhor possível. Então, é assim que a gente faz com que esses movimentos, ó, eles sejam exercitados de forma conjunta. Porque quantas vezes a gente já teve experiências, né, de estar uma comunicação acontecendo e de repente vem outra comunicação que está ligada àquela e de repente alguém que está do lado de lá e aí vê que está do lado de cá difícil, aí chega, levanta e vai lá perto e aí começa a conversar e aí daqui a pouco o espírito diz assim, quem queria você aqui? Quem chamou você aqui? Não, meu irmão, mas eu vim aqui para a gente conversar. E aí a gente vê que esse conjunto, que esse coletivo, quando a gente trabalha de maneira uníssona, né, de maneira uniforme, quando a gente está coligado, a coisa flui de maneira muito bacana, muito legal. Não argumentando além dos casos mencionados há pouco, no capítulo anterior, verificamos que, quando um diretor de trabalhos práticos perde uma concentração inicial para sua abertura, ele está procurando formar um ambiente adequado, obter um padrão vibratório equilibrado, sincronizável com o do plano invisível e compatível com a manifestação das entidades desse plano. Então, quando a gente faz a prece de abertura, quando a gente pede que todo mundo se concentre, que a gente permita que os benfeitores atuem, que a gente permita abrir o nosso canal de comunicação para a espiritualidade, a gente está fazendo esse chamamento para esse momento de concentração inicial, né? A gente está formando esse ambiente que é necessário para criar esse padrão vibratório de equilíbrio e que faça com que a sincronização entre o plano espiritual e o plano material aconteça da melhor maneira possível. Fechadas as portas do mundo exterior, todas as mentes emitem pensamentos afins, que correspondem às necessidades ou objetivos do momento. Isso faz com que entre todas elas se estabeleça uma mais ou menos perfeita sintonia. Reciprocamente, elas se entrelaçam, formando uma cadeia segura, uniforme, harmoniosa, que prontamente delimita o campo do trabalho nesse plano. No movimento seguinte, levantadas as mentes para o alto, fundem-se, ligam-se, entrelaçam-se as correntes deste plano com aquela, do mesmo teor vibratório, já formada no plano invisível pelos operadores que de lá se esforçam no mesmo sentido. Olha que interessante, olha que bonito isso, né? Então, quando fecham as portas, então, o que que acontece? As mentes, elas se ligam. Aí a gente vai imaginar, né, como se saísse assim, uns flashes assim de luz assim, um conectando com o outro. E aí essas luzes, elas se fundem, elas se conectam, elas se interligam, elas se entrelaçam, elas formam correntes deste plano com aquele.
de mesmo teor vibratório, para isso que massa, né, formando assim aquela harmonia que a gente fala, quando a gente diz assim, ah, meu Deus, a reunião de hoje estava todo mundo conectado, estava todo mundo na mesma energia, na mesma sintonia, todo mundo nos mesmos pensamentos. E aí a coisa flui, a coisa vem de uma forma muito bonita. Eu ouvi um bipzinho, é Tonho que está chegando. Vamos lá, consentir a chegada de Tonho. E aí a gente dá seguimento aqui. Quando tal coisa se dá, então é que se pode dizer que está realmente formado, delimitado, sintonizado, espiritualmente protegido o campo espiritual do trabalho comum. Então, quando essas energias se ligam, se entrelaçam, quando a gente vê que está todo mundo conectado, né? Quando isso acontece, é que realmente a gente consegue formar um trabalho comum, protegido pela espiritualidade. Faz então o quê? A prece de abertura. Então, quando no decorrer dos trabalhos as atenções se desviam, as preocupações de ordem profana ou sentimentos subalternos dominam a uns e a outros. Aí o que é que vai acontecer? Sucede infalivelmente que a harmonia vai se desfazer, a cadeia vai se romper e os espíritos malévolos ou violentos vão penetrar no ambiente indefeso pelas brechas que então a gente vai permitir que se abram, fazendo com que a confusão suceda ao equilíbrio, que o tumulto suceda à ordem, que o prejuízo suceda ao benefício. Então, se a gente está lá, fez a prece de abertura, né? A gente chamou a concentração, antes da prece de abertura. Então vamos lá, gente, vamos começar, vamos nos concentrar, vamos fechar os nossos olhos, vamos tal, 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 tal. Aí a gente faz a prece de abertura. Então, nesse momento que está todo mundo conectado, está todo mundo ligado, se durante o trabalho, aí de repente eu digo assim, ai meu Deus, eu esqueci a janela aberta. Ai, a chuva vai molhar tudo. Então, eu deixei a panela no fogo. Então, ai meu Deus, eu estou esperando visita. Será que a visita já chegou em casa? Então, se na hora esses pensamentos vierem à nossa mente, já era, gente. Quebrou, rompeu o laço, a harmonia acabou. E aí, ó, já era. A gente está abrindo espaço para quê? Para os espíritos brincalhões, os zombeteiros, aqueles espíritos maldosos. Eles vão chegar e aí vão querer tumultuar mesmo. Então, aí a reunião vai deixar de ser uma reunião equilibrada, né? Vai ser realmente uma reunião confusa, ela não vai ter mais ordem, não vai ter mais aquela organização, vai ser um tumulto geral, e ao invés da gente ter benefícios, tanto para a espiritualidade quanto para nós, aí vai ter só prejuízo para todo mundo, porque vai sair gente cheio de miasma, os irmãos que iam ter que ser tratados não vão ser tratados, e aí vai ser só aquela confusão, né? Nestes casos, quando o diretor pede concentração, tenta ele restabelecer a ordem, o equilíbrio, a harmonia, fechar as brechas, rechaçar os maus elementos, por meio de quê? De emissões poderosas e conjugadas de fluidos benéficos. Normalmente a gente faz muito isso quando a gente vê que aquela comunicação está assim difícil, e aí alguém puxa uma prece, e aí naquele momento todo mundo acompanha, e aí a gente fica lá junto, fazendo aquela prece, ó. Então, nesse momento, tá todo mundo conectado. Aí eu já disse no mês passado, vou repetir, não precisa ser o diretor. Qualquer um de nós sentiu que a energia está complicada, aí a gente puxa uma prece. Aí quem tá junto naquela energia de auxílio, né? Aqueles irmãos de auxílio, aí vão entrar também na prece, vão fortalecer esse momento. Então, aí aquela pessoa, aquele irmão que abriu brecha, que deu margem, né? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito, então deu a margem e tal. Aí a gente vai buscar reequilibrar o ambiente, buscar reharmonizar o ambiente, fechar essas brechas, ó, e aí voltar àquela paz, aquele equilíbrio que a gente tinha de início.
Quando na fase assistencial do trabalho, precisando levar socorro ou prestar auxílio espiritual a qualquer necessitado, o diretor pede concentração, ele está fazendo isso para quê? Para convergir para esse necessitado uma caudal de força reparadora. É o que eu falei agora, né? Ou, conforme as circunstâncias, oferecer agentes invisíveis, dedicados a curas, um suporte, uma fonte de energia curadora, em que esses agentes se apoiam para a realização de suas tarefas. Então a gente está vendo que aquele irmão tá difícil da gente convencer, e a gente faz o que? A gente puxa uma prece. E aí, quando a gente puxa aquela prece, a gente atrai a espiritualidade para junto de nós, e a espiritualidade vem com a força que eles têm, com a energia curadora que eles têm, aí vem para cima daquele irmão, encher aquele irmão de paz, de equilíbrio, de força, fazer com que ele realmente não tenha força mais para ser aquela, aquela figura de desarmonia no ambiente, aquela desarmonia, aquela revolta, aquela tristeza que ele quer impor naquele ambiente. Então, quando a gente faz isso, a gente está pedindo também a força e o amparo da espiritualidade. E quando finalmente, ao término dos trabalhos, o diretor pede concentração para o encerramento, o ambiente representa uma maravilhosa eclosão de fluidos suaves e de luzes que sobem para o alto em ação de graças e que do alto recebem em reciprocidade admirável bênçãos e espiritualidade para todos. Oh, que maravilha! Se a gente pudesse ver, eu não posso, mas quem pode ver. Enfim, a cada passo, o trabalhador da seara necessita concentrar-se para dar como para receber. Por isso, deve ele colocar nesse ato de tão elevada significação e tão comprovada utilidade espiritual toda a força, devoção e pureza de que dispuser. Então, repetindo essa última frase do nosso estudo de hoje. A cada passo, o trabalhador da seara necessita o quê? Concentrar-se para dar como para receber. E por isso deve ele colocar neste ato de tão elevada significação e tão comprovada utilidade espiritual toda a força, toda a devoção e toda a pureza de que ele dispuser, de que nós dispusermos. E é isso, nosso texto de hoje. Agora eu quero ouvir vocês. Ainda temos 8 minutos. Já falei demais. Vou até beber água. Falem agora. Eu acho que o assunto foi tão, o tema foi tão bem explanado, foi tão, você hoje saboreou cada palavra, cada termo, cada explicação dada, que a mim, pelo menos, não me resta nenhuma dúvida sobre nada, né? A gente só fica mesmo, eu acho, acredito que aconteça com todos, relacionando com a nossa vivência lá, né? No momento da mediúnica. E lembrando de muitas coisas, relembrando de outras. E é isso, foi muito enriquecedor esse estudo de hoje, para que nós, a cada vez mais a gente vá se burilando, se lapidando, para nos tornarmos melhores médios, melhores receptores, melhores dialogadores. E para isso tudo dependemos disso, né? De tudo isso aí que o estudo trouxe, né? Da concentração, principalmente, né? E de todas as outras, né? Os outros tópicos que foi se descrevendo aí. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento, né? De aprendizado e reflexão.
Muita paz a todos. Muita paz. Fale, Consa. Eu achei assim, e essa parte aí, ele veio assim trazer para a gente da, tipo assim, da responsabilidade e da confiança que a gente tem que ter cada um, assim, não só no grupo, mas em si mesmo, porque muitas vezes a gente fica assim, receoso, duvidoso da capacidade que tem. Eu sempre digo que ninguém cai em lugar nenhum de paraquedas, ninguém cai em lugar nenhum por acaso. E se chegou até esse momento e está nesse grupo, é porque são peças importantes, são peças assim que completam um elo. Então, eu acredito muito assim no despertar da confiança no trabalho que está realizando, na confiança na sua capacidade de concentração, como é que se diz, para a firmeza da hora do auxílio, né? E é uma coisa assim que chama muita atenção desde o início, os pensamentos que a gente fica durante os trabalhos, antes e durante. Eu acho que em alguns momentos ainda fica meio disperso, né? Mas a espiritualidade, ela sempre está ali nos fortalecendo para esse momento. Então, assim, eu acho que essa explicação de hoje veio assim fortalecer mais essa confiança de que cada um é uma peça importante. E cada vez que alguém se afasta, cada vez que alguém cada vez que alguém se afasta, né, deixa de estar presente, se afasta do grupo, é, é, vai tipo se estivesse quebrando um elo, porque todos são importantes nesse trabalho, todos são necessários. Aí, de uma certa forma, vai se a espiritualidade vai já remanejando de outra maneira para que aquele equilíbrio retorne. Mas, assim, eu digo assim, nós começamos com um grupo, acho que era 12 ou era 13, eu acho que hoje a gente não tem nem 8, né? Assim, algumas situações são necessárias acontecer, porque precisa-se alguém caminhar para algum lado, fazer alguma coisa. Mas tem algumas desistências que eu acho que é só falta de confiança do médico, falta de responsabilidade dele com esse trabalho que ele está fazendo. Porque não é um trabalho para espiritualidade, nem para os necessitados. É um trabalho assim acima de tudo, para nós mesmos, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio, para o nosso entendimento. Então eu fico muito triste quando alguém se afasta, quando por qualquer motivo alguém deixa de estar presente. Eu fico sentindo assim que as pessoas não estão tendo assim um compromisso com elas mesmas, sabe? E aí não só acontece as brechas do desequilíbrio durante o trabalho, como acontece muitos fatos externos na vida das pessoas, e aí quando a pessoa chega e diz: "Ah, aconteceu isso, e eu não estou me sentindo bem com isso", e aí eu digo assim, é é é esse comprometimento, é esse confiar, esse acreditar no trabalho que está realizando, sabe. Eu tenho muito isso que eu preciso do outro, mas eu preciso também fazer a minha parte, eu preciso estar comprometida, eu preciso estar desenvolvendo. E essa semana eu vi uma coisa muito importante de uma palestra onde o orador ele dizia o seguinte, que a gente vai para o médico dizer o que é que faz mal a gente, mas a primeira pessoa que sabe o que faz mal para a gente e qual é o remédio que a gente deve tomar, somos nós mesmos, é nas atitudes que a gente tem no dia a dia com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com a nossa alimentação. Então ele disse assim,
o ser humano, no caso nós, ser humano, e aí ele diz: vamos parar de falar nós e falar eu, espera muito que o outro diga o que é que eu tenho que fazer, diga o que é que eu estou passando, diga o que é que eu estou sentindo. Quando eu sei que se eu for mais responsável comigo mesmo, se eu for mais responsável com o meu físico, com o meu espiritual, eu vou ter uma vida melhor. Então ele disse assim que o maior tabu tanto do espiritismo, né, que ele diz do cristão, né, ele não diz do espírita, ele diz do cristão. O maior tabu a ser quebrado pelo cristão é ele reconhecer a si mesmo, se conhecer e saber das suas fraquezas e das suas capacidades de renovação no dia a dia. Então, que a gente fala muito em reforma íntima, a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas que não é. É o dia a dia da gente, é o fortalecimento do eu interior, fortalecimento da sua capacidade e do pertencimento, de você saber que você está ali porque você é importante e porque você é necessário. É isso que vocês duas disseram, né? Eu queria dizer assim, que eu acho que a partir de hoje, cada um de nós, quando chegar na mediúnica, vai ter uma visão diferente. Primeiro que a gente vai chegar na mediúnica, a gente vai saber que a gente tem que ter um momento de atenção, a gente tem que ter um momento de concentração, né, de meditação, e que aquela comunicação vai ter um momento de êxtase, né, que pode ser mais demorado, pode ser mais lento, né, que pode ser mais rápido, né, tudo isso a gente já tem hoje com esse capítulo, vamos dizer assim, o conhecimento que nos faltava, né? Porque é como o Consa falou aí, a gente tem a concentração, às vezes a gente quebra a concentração, né? Abre brecha, mas hoje a gente sabe que a gente precisa estar interligado e a gente sabe o porquê dessa interligação, sabe que tem essas ligações, essa cadeia, essa teia de energia conectada, né, psiquicamente, para que aquela atividade ocorra da melhor maneira possível, né? E com relação ao que vocês falaram aí, realmente, às vezes, a gente sente algumas ausências, algumas faltas, algumas se fazem necessárias, como para quando acontecem os tratamentos, a gente sabe que doente não pode cuidar de doente, não é? Então, às vezes, a gente precisa que um se afaste para fazer um tratamento, como Dora já se afastou, como Joca já se afastou, como Marlene já se afastou, como a Sônia agora está se afastando, cada um para o seu tratamento, né? Mas a gente sabe também que a gente tem que ter responsabilidade e que a gente não pode estar fazendo uma constância ou estar se ausentando sem motivos maiores, né? Porque o motivo maior é o trabalho para a espiritualidade. É como vocês disseram, a gente está ali por alguma razão, a gente está ali por algum motivo. Então, este trabalho ele tem que prevalecer, ele tem que estar à frente, né? Então, a gente cuidar, zelar por isso, né? Fazer com que isso seja um referencial para nós, e mesmo quando a gente estiver na ausência, a gente estar conectado mentalmente, porque os elos não se desfazem, os elos não se destroem, né? A gente sabe que aquele irmão que tá indicado para trabalhar com fulano de tal, se fulano de tal não está lá, aquele irmão de alguma forma vai querer saber por que que fulano de tal não está lá. Então, se fulano de tal está conectado, onde quer que ele esteja, pela razão qual for que a espiritualidade sabe, ali naquele momento aquele elo vai se fazer também, mesmo que não se faça fisicamente, o elo vai se fazer e aquele irmão, ele de alguma forma vai ser atendido, vai ser socorrido. Quantos casos a gente já teve de irmãos que, mesmo com o médium ali presente, iam ser atendidos por uma pessoa e foi atendido por outra, né? Ia vir dar comunicação por um e deu comunicação por outra. Por quê? Porque naquele momento, todos ali éramos um só pensamento, um só propósito, um só objetivo, né? Agora, se um está pensando na panela, o outro está pensando nas contas para pagar, o outro está pensando nas visitas, o outro está pensando
na praia, o outro tá pensando na cerveja, meu filho, aí vai dar problema, porque realmente a espiritualidade ela não pode fazer tudo se a gente não fizer a nossa parte, não é isso? Enfim, eu acho que é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, não. Só desejar muita paz mesmo. Então, vamos encerrar nosso estudo. Vamos encerrar nosso estudo de hoje, 17 de abril de 2024, né? Estudo do capítulo 27 do livro Mediunidade de Edgar Armon. Próximo mês de maio, nosso estudo será no dia 15 de maio, segunda, terça, terceira quarta-feira, nossa mediúnica, dia 19 de maio, ok? No domingo, depois do Dia das Mães. E aí que a gente possa, nesse momento, concentrados que estamos com a espiritualidade, compreendendo o nosso papel, a nossa missão, nosso compromisso, nosso dever de estar junto à espiritualidade, que a gente possa, Pai, conectados, interligados, né, com esse emaranhado de energia, como disse no texto, esses feixes de luz que se entrelaçam entre nós neste trabalho, que eles possam estar cada vez mais firmes, que a gente possa fazer o nosso papel de ouvinte, o nosso papel de receptor, o nosso papel de orientador, o nosso papel de conduzir este irmão para a mudança que ele necessita. Pedimos, Pai, nesse momento, envolve teus filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos que participam deste trabalho, que não estiveram conosco, que eles possam receber a tua energia, Pai, possam ser envolvidos. Recebam, Pai, as tuas melhores graças para se preparar para o trabalho de domingo. As ausências tu já sabes, Senhor, tu já conheces o íntimo coração de cada um. Dai o conforto àqueles que, por razões que nós sabemos sermos razões necessárias, não possam estar presentes. Mas também te pedimos que perdoe aqueles nossos irmãos que também, por outros motivos que não são tão maiores assim, não se façam presentes e possam também ser agraciados com a tua proteção, livrando-os dos miasmas, como a gente diz, livrando dos miasmas e dos percalços da vida. Envolve, Pai, a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, os seus trabalhadores, os seus dirigentes, envolve a cidade de São Francisco do Conde, o nosso estado da Bahia, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra tão necessitado, está sofrendo com tantas tragédias, está sofrendo com tantas inundações, terremotos, tsunamis, guerras. Envolve os teus filhos que estão tão necessitados. Livra, Pai, seus filhos da violência, do medo, da angústia, da fome. Dai o conforto que cada um busca. E encerrando o nosso estudo de hoje, te agradecemos com a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Somente a Ti pertence, Senhor, todo o poder, toda a honra, toda a glória, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Amém. Assim é, assim será, todo sempre. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Saudade de vocês. Boa noite. Se Saudade. cuida.
Todos também se cuidem. Encerrando a nossa gravação.